Olá, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Manu, Elian, Arielle, Laila. Estão todos bem? Sim. Ok, beleza. Bom, aguardando o pessoal chegar aqui para a gente iniciar a nossa aula. Aí quem puder, tá? Deixa a janelinha aberta para a gente já tirar um print para ver quem está conseguindo nos acompanhar, tá bom? Ok. Eu vou ouvir eu tocando tudo errado aqui, né, tio? Oi? Eu vou ouvir eu tocando tudo errado aqui, né? Que o microfone tá ligado, achei que ia entrar desligado. Se inventar de aprender a tocar violão, eu tava tocando aqui, aprendendo. Ah, sim. Não vimos, não. A mim saiu. Tava tocando tudo errado. Tá certo. É ótimo aprender a tocar. Quem colocou alguma coisa aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia, Elian. Ah, bom dia. Estava olhando aqui o bate-papo de vocês. Eu tô achando muito poucas pessoas assim tá acompanhando nossa aula esses dias. Achei que pela manhã melhoraria aí a assiduidade do pessoal, mas são poucos os guerreiros, né? Talvez seja também algum problema de internet, né? O pessoal também tá com dificuldade. Nem todas as pessoas têm uma internet de qualidade que dê pra gente, que dê para ter uma aula assim via Zoom, né? Mas é isso. Tá bom? Deixa chegar a 10h35 para a gente continuar. E aí, como é que estão os estudos? Conseguindo acompanhar as aulas, os conteúdos? Manu, tá? Arielle? Muito bem. Eu vou tirar um print. Abram as janelas de vocês. Vou tirar um print rapidinho. Acho que o pessoal deve estar chegando, né? Porque esse é o horário do coffee break. O pessoal vai o recreio, né? Se encontrar no recreio. Aí a cultura de voltar um pouquinho atrasado continua, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, Ctrl Print. Salvar aqui na. Só um instante. Certo. O pessoal está chegando, como eu tinha dito. Deixa eu admitir aqui. Bom dia, Pedro Henrico. Arielle Samara, bom dia. Bom dia. Gente, na aula passada, a gente estava finalizando o capítulo sobre os movimentos separatistas, né? Que são movimentos de revolta, na verdade, que acontecem principalmente no período colonial e que vão buscar, de certa forma, separar aquelas regiões onde aconteceu o conflito de Portugal, né, da coroa portuguesa.
Então, o objetivo não era a independência do Brasil de sua maneira geral, né, de sua totalidade, em sua totalidade, mas apenas a emancipação das regiões onde acontecia as revoltas. Tanto é que se, vamos pensar o se, né, que não existe na história, mas se de fato essas revoltas, ou algumas dessas revoltas, tivessem conseguido lograr êxito, elas tivessem conseguido libertar-se, provavelmente nós teríamos uma série de repúblicas dentro do território do atual Brasil. Algo muito parecido com o que ocorreu na América Latina, né? Onde os movimentos de independência vão dar origem a várias regiões e vários países, né? Melhor dizendo, a vários países. Então, se no Brasil houve essa unificação dessas várias regiões, não foi porque o Brasil tinha uma cultura pacífica, de um povo ordeiro. Pelo contrário, houveram revoltas e até hoje há revoltas. No entanto, essas revoltas não tiveram o poder suficiente de se desmembrar, né, de criar repúblicas, como ocorreu no restante da América Latina. Talvez porque as elites, principalmente as elites agrárias, que estavam nesse momento, nesse processo, elas talvez não fosse do interesse delas ao desmembramento, né, dessas regiões. Por isso que a gente tem esse fenômeno, né? Se a gente olhar o mapa da América, principalmente a América do Sul, nós iremos notar que ele é todo fragmentado em vários países. A fragmentação só não ocorreu na América Portuguesa, que é justamente o local onde nós vivemos, né? E essa não fragmentação deu a ideia de que o Brasil era um país pacífico e que não se rebelou contra a dominação metropolitana de Portugal, né, da metrópole portuguesa. Pelo contrário, a gente vai ver várias revoltas. E aí a gente estava falando das revoltas separatistas, principalmente as revoltas que a gente chamou de Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, né? A gente viu que a Conjuração Mineira ela é uma revolta mais do âmbito das elites de Minas, enquanto que a Conjuração Baiana ela é uma revolta popular, né? Uma revolta popular do que acontece na Bahia, né? Feita por carpinteiros, pobres, livres pobres, né? Negros escravizados e libertos. Então, vai ser mais popular nesse sentido. Só ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre os quilombos, né? Ou sobre as revoltas de quilombolas e a resistência do povo negro e dos africanos e seus descendentes, de maneira geral, né? Porque a gente não costuma, geralmente a gente não costuma dar importância a essas revoltas, mas que de fato elas tiveram grande importância. E os movimentos de resistência, eles aconteceram de fato, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente parou bem aqui, né? Nessa questão dos quilombos. Essa aqui a gente só vai dar para a gente não deixar isso em branco, porque é importantíssimo a gente falar sobre os modos de resistência do povo negro, tá bom? E perceber de que forma eles conseguiam lutar contra a escravidão, né? Então, quem tiver com o livro do lado pode ir acompanhando, pode acompanhar aqui mesmo, né? Pelo livro digital, tá bom? Eu estou aqui na página 189, onde a gente tem os movimentos quilombolas, certo? Antes de mais nada, só para a gente apresentar, né, a nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é ver a independência da América Latina. Vou começar a ver o processo de independência.
Muito mais a gente vai trabalhar hoje a questão da conquista, né? A gente vai entender o processo de conquista e dominação espanhola sobre os povos ameríndios. No entanto, a gente vai voltar um pouquinho ao capítulo 9, só para a gente ver como foi que se deu esse processo de revoltas, tá bom? De quilombolas, de africanos e seus descendentes, para a gente dar continuidade a esse processo de independência e de revoltas na América Latina. Então, hoje, o objetivo da nossa aula, de maneira geral, é entender o processo de conquista e dominação da Espanha sobre a América Espanhola, sobre os ameríndios, né? Então, a gente vai, por exemplo, de maneira mais específica, apresentar os aspectos gerais das civilizações ameríndias, tá? As grandes civilizações antigas da América, analisar o processo de conquista e dominação dos espanhóis sobre esses povos nativos, tá bom? E também estudar as estratégias de dominação humana e territorial que os espanhóis implementaram na América quando eles aqui chegaram, tá bom? Só que nesse primeiro momento aqui, a gente vai primeiro fazer essa revisão da situação dos negros escravizados, os africanos escravizados e seus descendentes na América Portuguesa, tá bom? Só para a gente não misturar as coisas. Então, a gente viu que a situação era uma situação totalmente subhumana, desumana, da sua maneira mais extrema possível. Então, os africanos, eles eram escravizados ao ponto deles viverem numa linha tênue entre ser gente, bicho e objeto. Tá? Então, essa ideia que a gente vai ver quando estudamos as questões relacionadas ao escravo, né? Ao sujeito escravizado. A gente até naturalizou a palavra escravo como se a pessoa já nascesse escravo. Né? A própria língua portuguesa ela fez questão, né, de naturalizar essa ideia, né, de o sujeito escravizado ser o escravo, ser alguém que já nasce escravo. Né? E, na verdade, não. Ele era um sujeito tornado escravo. Né? Então, por isso que vivia nessa situação entre ser pessoa, ser gente, ser considerado um animal, né? Por conta da ideia de que aqueles humanos eram menos humanos do que os brancos, os portugueses, e também a ideia de mercadoria, que fazia com que eles se tornassem objetos, uma vez que eles eram vendidos, certo? Então, gente, tá dando para compreender até aqui do que a gente está falando? Certo? Então, a gente está A gente está fazendo só uma breve revisão do capítulo 9 para a gente depois, em seguida, falar do capítulo 10 sobre os povos da América Latina, tá bom? Então, eu vou voltar aqui ao compartilhamento de tela, né? E aí a gente estava aqui se referindo, né, a situação de exploração, né? A situação subhumana que vivia os sujeitos escravizados no Brasil. Então, eles viviam em condições subhumanas e submetidos a todos os tipos de violência, e aí violências físicas e violências simbólicas, tá? São as duas formas de violência na época. E até hoje, né? A gente tem muito isso. A violência física como uma violência que ataca o corpo, né? Que ataca o nosso físico, né? Castigos, mortes, linchamentos, tá? E simbólico na questão da imposição, a imposição de crenças, imposição de cultura, a própria desumanização do sujeito escravizado, né? A questão de torná-lo mercadoria. Isso é uma violência simbólica. O fato de você tirar essa pessoa do continente que ela vivia, da família, da cidade que ela vivia, né? Da região que ela vivia, e trazer ela para um outro lado, né, atravessando um oceano e chegando aqui como uma mercadoria. Isso é uma grande violência simbólica, é um apagamento da identidade dessas pessoas. Tá? Então, por isso que a gente também trabalha a ideia de violência simbólica aqui, para essa situação do escravizado. Tá bom? E havia poucas oportunidades de
como a gente diz, havia poucas oportunidades de se libertar disso. E quando se libertavam, ainda tinham que sofrer com o preconceito e com o racismo, né? Que existia nessa sociedade, que existe até hoje na nossa sociedade. Isso é muito forte, principalmente agora, né? Então, a gente... Oi, Laércio, bom dia. Então, a gente tem todas essas problemáticas envolvendo os sujeitos escravizados no Brasil. Mas quais as estratégias de resistência africana? A gente não pode pensar que os sujeitos escravizados viviam pacificamente a essa situação, que eles não reagiam. Eles reagiam, eles tinham várias formas de resistência. E que formas eram essas? Alguém lembra de alguma forma, alguma coisa que os sujeitos escravizados faziam que pode ser considerado uma forma de resistência? Arielle, Laila, Bia. Eu lembro que já falaram que eles pegavam que pregavam umas peças. Eles pregavam as Algo... peças? É. De que forma? O que seriam essas peças que você está falando? Peraí, Chico, eu tô bebendo água. Eles faziam tipo artes, né? Fazia arte como menino pequeno? Não. Um pouco mais... A gente tem algumas formas de resistência, Bia. Olha, a primeira delas, a gente já até falou, são as revoltas, os movimentos de revoltas. Esses movimentos, né, eles eram feitos tanto por escravos como por negros livres, tá bom? Pessoas escravizadas e pessoas livres. Então, era uma estratégia revolta. Mas também tem estratégias de várias outras, né, maneiras, assim. A gente vai ter o suicídio como uma estratégia. Muitos negros preferiam morrer, se matar, do que viver na situação de escravidão. Para você ter uma ideia, há relatos na documentação sobre os sujeitos escravizados que aponta que muitas escravas abortavam filhos, né? Principalmente filhos que eram dos senhores, né? Muitas vezes, para que esse filho ele não vivesse naquela situação de escravidão, como ela vivia. Né? Então, havia até mesmo o aborto como uma estratégia de resistência. Né? Para você ver, hoje é muito polêmica a ideia de aborto, né? Existem várias questões envolvendo isso, mas aqui a gente vê como um processo de resistência dos negros, dos sujeitos escravizados. Além disso, havia o assassinato dos senhores, né? Muitos se rebelavam e acabavam matando seus senhores e fugindo. A fuga era uma das principais formas de resistência. E aí, na fuga, eles se organizavam, por exemplo, em quilombos ou em mocambos. Havia também a manutenção de crenças e hábitos, costumes dos antepassados, ancestrais. Também era uma forma de resistência. Bom, você manter viva a sua cultura estando do outro lado do Atlântico era muito complicado. Então, eles tentavam manter os hábitos, a língua, algumas palavras, né, da sua língua natal, tentavam manter a sua identidade, as festividades que ocorriam em África, eles tentavam reproduzir aqui. Tá? Então, existia essa tentativa de manter esses hábitos e manter essa cultura. Até mesmo as festas podem ser consideradas movimentos de resistência. Tá? Se a gente olhar aqui nesse capítulo, a gente vai ver que tem uma citação, né, de João José Reis, que ele dizia o seguinte, ó, embora, como vimos, a festa negra pudesse virar revolta, a maioria delas não fez. A festa, em geral, ameaçava a ordem escravocrata de outra forma, afastando os escravos do trabalho, do modelo branco de comportamento, reforçando entre eles laços de solidariedade e traços de identidade,
reafirmando periodicamente o que de melhor havia na condição humana e que a escravidão lhes negava, certo? Então, o que acontece? As festas, elas serviam tanto para movimentos de revolta, né, como um sinal de revolta. Por exemplo, quando alguns grupos se reuniam para batucar, muitas vezes o batuque ele era um sinal de que haveria uma revolta ali, por exemplo, uma fazenda, né, de um senhor de escravos. Então havia essa, vamos dizer assim, essa característica da festa. Mas também a própria festa, ela servia como uma forma de retirar, vamos dizer assim, o escravo daquela lógica ali do trabalho forçado, né? Muitas vezes afastava o escravo do trabalho, estreitava os laços de solidariedade entre eles, servia para a manutenção da identidade dessas populações. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tá travando a minha imagem? Sim, Não, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, mas deu para compreender essa parte que eu falei? sim, sim. Né? Então, são alguns, né, vamos dizer assim, são algumas das formas de resistência, as festas. Tá? Uma outra forma de resistência que a gente pode falar eram os quilombos. Então, o que era o quilombo? O quilombo ele era uma comunidade formada em sua maioria por, deixa eu passar aqui, né? Esses aqui, né? Essa aqui é uma dança no quilombo, né? Região de quilombo. Deixa eu passar aqui, né? Isso aqui é a prática da capoeira, por exemplo, né? Que é uma dança luta ao mesmo tempo, né? Que era a forma dos africanos e seus descendentes mostrarem resistência, né? Inclusive a capoeira era muito usada para combater os capatazes, né? Os senhores de engenho, os senhores de escravo. Eram formas de resistência. E aí a gente vai ter aqui a figura dos quilombos, né? Então, o que era o quilombo? O quilombo era vamos dizer assim, ele era uma comunidade, tá certo? Que era formada em sua maioria por negros fugidos, né, por escravos fugidos, mas que existia também brancos marginalizados e indígenas vivendo naquela região. E um dos mais famosos quilombos foi o quilombo de Palmares, localizado aqui no nordeste do Brasil, na região da divisa entre Pernambuco e Alagoas. Tá bom? Era a região onde se localizava o quilombo dos Palmares. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui uma representação, né, do que seria basicamente esse quilombo, como esse quilombo era formado, certo? Estão conseguindo ver? Sim. Então, esse aqui é um modelo de quilombo, né? Aí aqui a gente está dividindo esse quilombo aqui em várias partes, tá bom? Para que a gente entenda como é que se organizava um quilombo, tá bom? Então, se vocês prestarem atenção, né, existia aqui uma organização social, era uma comunidade social, né, que vivia em torno de uma praça central, certo? E aí eles se organizavam aqui de diversas maneiras. Eu vou explicar aqui esses pontos para vocês, para que a gente não fique perdido aqui nos pontos, o que significa. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Tá? O ponto 1, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele era... Oi? Seu áudio travou. Meu áudio travou? Voltou? Voltou. Voltou, né? Deixa eu ver aqui. Só um instante.
cortou aqui o meu... Mas o ponto 1 é como se fosse aqui cercas, tá? Essas cercas aqui eram cercas de proteção, tá bom? Que servia justamente para proteger o quilombo aqui de ataques, tá certo? Esse aqui é o ponto 1, ó. Vendo? Ó? Bem aqui havia uma espécie de cercados, né? Que servia justamente para a proteção dos sujeitos que aqui estavam, tá bom? Essa parte bem aqui, o ponto 2, era como se fossem armadilhas que existiam aqui ao redor desses cercados, certo? Para que serviam essas armadilhas? Elas serviam como formas de proteção do quilombo. Então, pessoas desavisadas que vinham tentar desbaratar os quilombos, destruir os quilombos, muitas vezes acabavam caindo nessa espécie de poço, de fosso. Tá? Nesse fosso aqui existiam estacas feitas de madeira muito pontiagudas, onde quem caía acabava se estrepando literalmente, tá bom? E morria empalado aqui, certo? Então, era colocado essas estacas em vários pontos estratégicos aqui ao redor do quilombo para que pessoas estranhas não conseguissem adentrar essa região. Tudo bem? Também era uma região de montanha, montanhosa, dentro da floresta. Então, era também muito difícil chegar. Então, só quem conhecia o quilombo ou tinha informações de dentro do quilombo sabia como chegar ao quilombo dos Palmares, certo? Essa aqui, a 3, é a Praça Central. Aqui é onde ficava o poder central, né? Geralmente era um poder representativo, tá bom? Existia um chefe guerreiro que era escolhido, né, pela comunidade para liderar. Essa comunidade ela era bastante rígida, tá bom? Não era assim algo tão liberal. Por quê? Como eles viviam todo o tempo na tensão de serem a qualquer hora atacados, né, pelas, vamos dizer assim, pelas forças da coroa portuguesa, então eles tinham que ter uma rigidez, né, nos modos. Para você ter uma ideia, quem desertasse, por exemplo, do quilombo, poderia ser condenado à morte. Traições, adultérios também poderia ser condenado, né, à morte. Tá bom? Crimes dentro do quilombo também poderia ter uma sentença de morte. Então, era rígido. Mas era a forma deles se manterem vivos e manter a cultura africana viva. Né? Então, esse chefe, ele vivia aqui. Geralmente era aqui, nesse centro, que havia as celebrações, a questão da religião. A religião era um misto, né, de crenças africanas com crenças europeias, né, o cristianismo misturado com crenças africanas, tá certo? Então, isso acontecia aqui nessa região central. Aqui são casinhas de sapê. Essa quinta aqui são casinhas de sapê, onde vivia vamos dizer assim, os casais, né, as pessoas, né, os residentes do quilombo. Em diversas casinhas de sapê aqui que ficavam ao redor do centro. Perceba que tem uma praça central e tem uma espécie de avenida central que leva à praça, certo? Então, era a forma de organização aqui dessas comunidades. Essa parte aqui que tem aqui, número 4, era de plantação. Havia diversas plantações aqui. Eles plantavam milho, feijão. O principal era o milho, tá? Mas também se plantava feijão, se plantava banana. Essa região de floresta aqui servia para caçar pequenos animais. Então, a gente pode dizer que, em relação à alimentação, era bastante sustido o quilombo dos Palmares. E eles se reuniam sempre aqui para votação, né? Essa parte 6 aqui mostra a reunião para votação, reunião para trabalhos dentro do quilombo, tá? Então, tudo era feito de forma coletiva, certo? Aqui a 7 a gente pode ver
a 7, as casinhas de sapê, a avenida aqui, né, que levava a região do centro do Quilombo, tá certo? Então, a gente vê que aqui, né, essas casinhas de sapê, elas reuniam, vamos dizer assim, um conjunto de habitações, tá bom? E é uma coisa interessante para se falar sobre as habitações é que no interior do forte, né, ou seja, dessa questão aqui do Quilombo, havia 4 ruas, cada uma com um pouco mais de 2 metros de largura, 1 quilômetro de comprimento, né? 1 quilômetro de extensão, e ao longo delas alinhava-se cerca de 2.000 casas, onde viviam 8.000 moradores. Chegou-se, inclusive, o quilômetro dos Palmares, gente, a ter por volta de 50.000 moradores. Tá? E o quilombo, ele durou 100 anos, tá certo? Foi a duração do quilombo, até que Jorge Velho chegou com as tropas portuguesas e conseguiu vamos dizer assim, desbaratar o quilombo, né? Destruir o quilombo, tá bom? Esse quilombo, o líder dele era chamado Gangazumba, que provavelmente é o nome do primeiro líder, tá bom? Dessa, vamos dizer assim, dessa comunidade quilombola. Mas o que ficou mais, vamos dizer assim, mais famoso foi o Zumbi dos Palmares, né? Que foi um líder guerreiro e muito famoso dentro do quilombo. Então, o quilombo era uma forma de resistência. Os quilombos, eles eram enormes, né? E eles eram formados por vários mocambos, que eram, vamos dizer assim, mini quilombos, né? Vamos dizer assim, esconderijos, né? A palavra quilombo, se eu não me engano, quilombo não, mocambo, se eu não me engano, é de origem banta e significa esconderijo, tá certo? Então havia os quilombos, que eram maiores, e esses esconderijos que eram chamados de mocambos, né? Às vezes os quilombos eram formados por vários mocambos, assim, esconderijos ao redor de uma região, que se encontravam numa praça, no centro, né? Numa praça central para reunir com discutir questões de administração ou para se reunir para festividades. Tá? Então, o quilombo ele vai ser, vamos dizer assim, a representação da resistência material, vamos dizer assim, dessas comunidades, resistência material, social dos negros escravizados, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não, né? Uma outra coisa que vai haver são as revoltas de resistência. Por exemplo, a gente pode citar a revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, em 1835. Essa é uma revolta já do pós-período colonial. E ela foi protagonizada por cerca de 600 negros livres, que eram islâmicos. Né? Então, na época, aqui na América Portuguesa, a religião oficial era o cristianismo, era o catolicismo. Todos aqueles que professassem outra religião, eles eram perseguidos, né? Então era proibido se cultuar outro tipo de religião aqui. Então esses africanos chamados de malês, que vem de uma palavra banta, se eu não me engano, que significa islâmico, né? Muçulmano, na verdade, vai servir, né? Eles vão usar da sua religião como uma forma de resistência. Então, eles vão fazer essas rebeliões. Tá? Essa rebelião, depois, ela é reprimida e muitos desses negros libertos, né, livres, eles são extraditados para, se eu não me engano, para Guiné. Se eu não me engano, tá? E eles vão formar comunidades lá na África que vão levar um pouco da cultura daqui, né? Então, eles são chamados lá de brasiliens, né? São esses escravos, esses negros livres que voltaram para o continente africano, certo? Então, aí a gente tem essas formas de resistência. As revoltas, os movimentos maiores, né? Esses motins. A gente tem também a própria dança, a própria cultura e os quilombos como formas de resistência, certo? Compreendido, galera?
Compreendido, tio. Beleza. Então, depois desse nossa revisitação, né, a esse tema que tinha ficado um pouquinho lá deixado de lado nas aulas anteriores, a gente vai passar agora para um outro processo de resistência, que é justamente o processo que vai ocorrer na América Espanhola, certo? É um processo que vai ocorrer dentro do continente americano, na América do Sul, né, e da América Central, mas aí sobre o domínio dos espanhóis. E a gente vai ver que também houve formas de resistência, né, e que também houve violências, né, por parte dos povos colonizadores aí nesse processo. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né, do livro, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o capítulo 10, tá bom? Deixa eu passar aqui. Não esqueçam, gente, de fazer as atividades do capítulo 9, tá certo? A gente vai depois corrigir essas atividades. Então, olha só. O capítulo 10, intitulado As Independências da América Espanhola, né? As Independências da América Espanhola, será o capítulo do nosso estudo de hoje, certo? Independência da América Espanhola. E aqui a gente tem um hino, né, os hinos nacionais, né? Um dos hinos nacionais aqui, que é um hino de glorificação e de exaltação da independência. Como a gente viu, como a gente vai ver aqui, os hinos nacionais, eles geralmente mostram momentos importantes ou o contexto da independência, né, na história de diversos países. Então, a gente tem aqui o hino da Venezuela e da Argentina, respectivamente. A gente vai ver como nesses hinos a ideia de independência, né, a busca pela independência é muito forte, tá certo? Como no nosso hino também tem um canto, a questão da independência, né? Então, quem seria o voluntário a ler para a gente esses hinos? A letra dos hinos. Primeiro hino da Venezuela, Glória ao Bravo Povo. Alguém se voluntaria? A ler? Sim, É só o hino, é? o hino. Essa parte aqui do hino, Glória ao Bravo Povo. Tá, glória ao bravo povo, que julgo lançou a lei respeitando a virtude e a honra. Abaixo correntes gritava ao Senhor, e o pobre em sua choça a liberdade pediu. Gritemos com brio, morra a opressão. Compatriotas fiéis, força é a união, unida com laços que o céu formou, a América toda. Existe uma nação e se o despotismo levantar a sua voz, segue o exemplo que Caracas deu. Pois é, Só? Caracas é Ou, a capital, né? A capital da Venezuela, certo? Então, provavelmente, Caracas pode ser alguém que era famoso, né, na região, que deu o nome àquela região chamada Caracas, que é a capital da Venezuela. Nosso horário vai acabar e a gente retorna, tá certo? Tudo bem? Deixa eu só tirar um print aqui rapidinho, antes de terminar, para ver quem que está conosco.